Olá, eu sou a jornalista Maia Veloso, estou agora à frente do Talkcast Preciso, mais um projeto da plataforma Futuros Visíveis, você sabe que eu estou nessa área aí há pelo menos 8 anos e hoje a gente está invertendo o caminho. Eu estou sendo recebida pelas pessoas, eu e você, né, internauta, em projetos lindos. A gente visita projetos, empresas, iniciativas, escritórios, a gente vai onde as pessoas têm o que contar, porque como o talk é conversa, a gente está precisando conversar e ouvir outras ideias também. Então hoje nós estamos no LAB, no Laboratório de Gastronomia do Senac Piauí. Eu poderia dizer recebida pelo professor, instrutor, consultor de gastronomia, chefe Felipe Albiero, mas com um convidado muito especial, que é o professor Benigno Soares, que é consultor e uma autoridade quando o assunto é empreender. Você já percebeu do que a gente vai falar. Quando é que gastronomia, ou o que acontece quando gastronomia e empreendedorismo se encontram? Antes de mais nada, queria dar as boas-vindas a vocês a esse episódio do Talkcast Preciso e começar dizendo em que página vocês estão da vida de vocês e como é que vocês chegaram aí. Bom, hoje eu estou numa fase que eu acho que eu estou um pouco mais maduro dentro da área, né? Quando a gente começa na gastronomia, a gente começa muito cru. Mesmo que a gente saia do curso, a gente acha que sabe muita coisa, quer fazer muita coisa, tem essa vontade, mas demanda muito amadurecimento dentro da área, tem que ter muito controle emocional, estudar bastante, né? Correr atrás, ter um objetivo na mente. Então eu acho que boa parte dos objetivos que eu tinha quando eu iniciei a gastronomia, eu estou conseguindo atingir eles aos poucos. A gente está falando de quanto tempo? 10 anos já. Você é de São Paulo? Sou de Campinas, São Paulo. Isso. Sim, e você está no Piauí há quanto tempo? Eu estou no Piauí há 7 anos. Eu passei São Paulo, me formei, aí fui para Maceió, aí lá que eu comecei minha jornada mesmo dentro de restaurante, né? E aí vim para cá, para o Piauí. Então, dos 10 anos, 7 anos, aí o Piauí como parte da jornada empreendedora dele, né, professor Benigno? Exatamente. E você, professor Benigno, como você se tornou essa autoridade quando o assunto é empreender? Nossa, você fala assim, autoridade, eu já vi isso feito aqui, né? Primeiramente, agradecer o convite, né, por estar aqui com vocês, né, agradecer a todo mundo aí que está nos assistindo, dizer que é uma honra, mais uma vez, estar com vocês e aqui nesse bate-papo. Quando a gente fala, né, quando você pergunta sobre essa questão da gestão, e acho que é interessante como o Felipe colocou, é o aperfeiçoamento constante, assim como você também está aperfeiçoando o seu trabalho, né? E eu acredito que é a gente não fazer mais do mesmo, mas a gente entregar sempre um pouco mais daquilo que a gente faz. E hoje, né, eu posso dizer que ao alinhar, né, essas áreas voltadas para a administração e ter como laboratório as empresas, né, principalmente as empresas aqui do Piauí, fez com que a gente trouxesse bastante resultados para o nosso estado, para a nossa capital, e inclusive aqui no Senac mesmo, que para mim foi eu estou no Senac como instrutor desde 2010, então aí já foram o quê? 14 anos ensinando gestão para as pessoas, né? Gestão de negócios, trabalhando nessa área, e me deu bastante oportunidade de conhecer esse universo tanto da academia, dos cursos técnicos também, como da gestão. E a minha empresa de consultoria, ela atua justamente nessa área, né? A gente trabalha orientando as pessoas a empreender, mas também de manter os seus negócios funcionando. Então, hoje, né, ser reconhecido na minha área, né, o professor Benigno Soares, consultor, né, educador, como essa referência em gestão, para mim é uma honra, é um prazer imenso e vou continuar, claro. Muito bem. Felipe, na sua trajetória, qual foi o momento em que você percebeu que, é isso que eu quero fazer? Porque muita gente que está acessando a gente, né, com o nosso conteúdo compartilhado, certamente tem muita gente que cozinha bem, ou que ama cozinhar, ou que gostaria de ensinar, ou gostaria de aprender. Por isso que essa tua pergunta ela é muito estratégica. Qual foi o momento da virada que você falou, é isso que eu quero fazer? O momento da virada foi no fim do curso de Ciências Sociais, né? Eu sou formado em Ciências Sociais pela UFSCar, em Antropologia. E quando eu me deparei assim, poxa, gosto muito da área, gosto dos conhecimentos que eu tenho dentro dela, mas onde que eu vou atuar efetivamente? Porque eu não pensava em ir para mestrado, eu não queria continuar ali na vida acadêmica, né? Eu queria ter um contato com o mercado de trabalho. E aí foi nesse momento que eu falei, poxa, eu já cozinho bem, a gente sempre se reunia com os colegas, né, para fazer nas repúblicas, né?
praticamente todo dia a gente se juntava para almoço, janta, o que fosse. E eu vi que ali eu me dava muito bem, me desenrolava bem. Então desde cedo minha mãe ensinou a gente a se virar, né? Fazer um arroz, fazer um feijão, fazer um ovo, uma coisa. E eu fui pegando gosto, fui fazendo, explorando, eu por mim mesmo, né? E assim, é pra mim, tranquilo. Mas foi nesse momento que eu falei, não, eu acho que eu tenho não quero ficar dentro desse mundo, atuar dentro das ciências sociais, né? Eu quero ir para a cozinha, eu quero estar ali na cozinha mesmo. E tudo que você faz hoje orbita em torno da gastronomia, né? Porque você é um chefe de cozinha, você faz consultorias para empresas, restaurantes, você está envolvido em outros projetos ligados à gastronomia, você é professor, você é instrutor do Senac de gastronomia, ou seja, você conseguiu atuar de forma rápida nesses 7 anos em todas as áreas. O que você ainda não fez que quer fazer? O que eu ainda não fiz foi abrir meu próprio negócio, né? Então isso é uma coisa que eu ainda quero fazer. Eu não sei ainda em qual área. Eu quero saber se vai ser na parte de gestão, por exemplo, se nós abrir empresa de consultoria, algo nesse sentido. Ou se vai ter um negócio, um restaurante, sei lá, uma padaria, alguma coisa, né? Enfim. Possibilidade. Mas eu ainda quero ter o meu próprio negócio, né? Com certeza. Professor, vai para você agora, né? Porque eu ia exatamente perguntar. Muita gente acha que empreender é difícil. Qual é a dica, como vencer isso? Por exemplo, a gente tem pessoas que não têm um nível de consciência sobre o que querem fazer, que é o caso do Felipe. Felipe sabe que é gastronomia, ele vai decidir o que quer fazer. E tem pessoas que ainda não encontraram onde empreender. Então, a gente tem, vamos dizer, duas personas diferentes aí. Queria que você falasse para as duas. Começando para o Felipe. Essa questão ela é interessante e aí a gente olha para um olhar mais de científico. Por exemplo, nós temos os empreendedores que são considerados herdeiros. Então, são aquelas pessoas que elas já nascem em uma família estruturada com empreendimentos que elas vão dar continuidade. E elas precisam, claro, estar muito bem preparadas para isso, porque senão elas vão ser lembradas na geração como aquela que deu fim ao negócio. Então, óbvio que elas têm que buscar uma consultoria, elas têm que se aperfeiçoarem para elas poderem seguir. E aí acontece isso. Nós temos aqueles outros empreendedores que são empreendedores de oportunidades, né? Ou seja, a pandemia, inclusive, ela trouxe esse olhar de oportunidades, né? Então, quando você faz um planejamento, que você estuda, por exemplo, o que o mercado aí fora, ele tem como oportunidades que o momento exige, que tem um mercado novo surgindo, um nicho, um público novo, então as pessoas vão e começam a trabalhar com isso, como por exemplo, o mercado pet, que é um mercado que cresce muito, o mercado da gastronomia, que cresce bastante. Você tem que alinhar, porque aí você colocou uma coisa interessante que às vezes acontece. O Felipe sabe cozinhar, então muita gente vai dizer, eu sei cozinhar, então eu vou colocar meu próprio negócio. Mas é só cozinhar? Né? Nós temos os processos de negócios, de entrega ao cliente, mas nós temos por trás todo aquele conjunto de processos gerenciais e organizacionais que nós chamamos de processo de suporte e de apoio. Então, se eu tenho que cozinhar e cuidar de tudo, né, isso gera, às vezes, algum problema. Então, eu tenho que estudar essas oportunidades. Então, eu acredito que o Felipe, assim como ele teve a virada, né, de chave para dizer é isso que eu quero, ele vai dizer esse momento que a gente chama de day one, né, um ano, que vai, aquele dia que vai dizer é assim, e aí você vai começar a estudar, né, para colocar. E nós temos também o empreendedor por necessidade, que a pandemia também trouxe. Inclusive, o Brasil é um dos países com maior número de empreendedores e que, se você for olhar, muito deles dentro da necessidade. Ou seja, eu estou desempregado, eu tenho que complementar minha renda, eu tenho que encontrar alguma coisa para fazer e aí eu vou para essa questão da necessidade. E aí, claro, que o que é interessante você olhar para todos esses tipos de empreendimentos, né, de empreendedores, é as pessoas terem uma ideia. Porque às vezes você não tem o dinheiro e aí você vai ver que muitas pessoas elas vão contar essa mesma história, que elas não tinham dinheiro, mas elas tinham uma ideia e aí alguns até fazem meme, né? Tinha um sonho, né? Então eu tinha um sonho e tinha um vale e tinha tinha uma pessoa que acreditava na sua ideia, então isso é interessante. Antes mesmo de você ter o dinheiro, é importante que você tenha a ideia e aí você faça crescer essa ideia, você
estude, né, como você gostaria de implantar essa ideia. Então, uma coisa que não pode faltar para as pessoas é essa ideia, é essa inspiração, é o esforço, a dedicação naquilo que você acredita. E aí buscar aperfeiçoar constantemente. A internet está cheia, inclusive, de conteúdos que nos orientam, que nos ajudam nisso. Sim, hoje está muito mais fácil, né, Felipe? Exatamente. Tem muita gente colocando, né, justamente isso, porque tem um conhecimento, está fazendo algo dentro da área e está querendo compartilhar com os outros, né? Isso cria a própria movimentação dela. Exato. Então, é ela se vendendo, né, ajudando os outros, enfim, vai criando um ciclo vicioso. Em contrapartida, o que você aprendeu como aluno e como profissional e como professor que você acha que é importante dividir com o nosso internauta? Pronto, para a área da gastronomia, Sim. eu acho que é importante, primeiro, ter paciência, porque é um processo, demora um pouquinho, mas não pode desistir. Porque é uma área que demanda muito, né, da pessoa. Tá dentro da cozinha, é um espaço quente, estresse, é o tempo, né? A pessoa exige muito do corpo da pessoa e da mente dela, né? Mas é extremamente satisfatório, né? Com certeza. Agora, o segmento de gastronomia, acho que cada segmento é diferente do outro, cada negócio é diferente do outro, diferente não só pelo segmento, mas por quem vai fazer, o modelo de negócio a adotar, e hoje são inúmeros modelos de negócio, né? E hoje, inclusive, empreender tem uma corrida nas academias e nas escolas no sentido de ensinar as crianças, os adolescentes. Acho que os cursos, independente de que área, acadêmico ou técnico, empreenderem. E aí a gente pensa na educação financeira que começou recente, inclusive, né? A gente lidar com dinheiro, né? Qual é a diferença de educação financeira para empreendedorismo, ele como disciplina, como algo que precisa ser ensinado, professor? Bom, é importante. Inclusive, falando mais uma vez desse mercado digital que a gente vive hoje, muitas dessas mercadorias digitais falam sobre essa questão financeira, né? E aí são cursos, as pessoas te ensinando como ficar, como trabalhar isso. E aí é sempre interessante a gente observar, inclusive, tem um livro muito interessante que me fez refletir sobre essas questões, que é o Pai Rico, Pai Pobre. Um dos primeiros livros, né, que eu li do Robert, que fala sobre essas questões financeiras. E lá você aprende principalmente a questão de que é um comportamento. Então, trabalhar a educação financeira, ela é fundamental no sentido de você ter o comportamento para você saber utilizar o seu dinheiro, né? Porque quando ele fala lá que você tem que saber poupar, que você tem que saber fazer todo um planejamento, isso é fundamental. E para quem quer empreender, isso é essencial, né? Então, hoje as escolas, elas terem essa visão de ensinar a educação financeira desde cedo, é ensinar a criança a ter um comportamento e responsabilidade com o uso correto dos recursos. Super válido. Super válido. E isso é fundamental dentro de quem vai trabalhar com gestão, né? De quem vai poder empreender. E ensinar você a empreender desde cedo, um dos primeiros passos, com certeza, se você for observar, é essa visão do planejamento. Que, por exemplo, você falou do modelo de negócio. Ótimo, existem vários. Mas, para você seguir esses modelos, você tem que montar o seu plano de negócio. Então você precisa ter o plano de negócio. Esse plano de negócio ele vai trazer para você uma base para você poder trabalhar o seu planejamento financeiro, para você trabalhar o seu planejamento de marketing, qual que é vai fundamental. Ser meu público, entendeu? Como eu vou comunicar isso, quem quantas são meus pessoas eu vou ter, quanto de recurso eu tenho para ganhar e para perder, ou para investir, quanto eu estou disposto a correr esse risco. O risco interessante. Eu fico ouvindo vocês falarem e eu fico pensando assim, que é uma coisa que eu enxergo bem no Felipe. Que é tipo assim, o nível de consciência hoje, ele é importante, ele é relevante em tudo. Você ter consciência, você ter autoconhecimento de quem você é, o que você está fazendo, para quem, isso chega no nível de consciência. E aí você vai construindo relacionamentos, networks, eu acho que você vai construindo repertório e você vai se encorajando. Porque se for no aleatório, porque gente, talento, eu vou abrir um negócio porque eu tenho um talento. Não basta. Por exemplo, se vocês dois, não é suficiente, né? E é tão verdade isso que a gente vê no próprio curso técnico aqui do Senac, né? Tem muitos alunos que já são empreendedores, né? Eles têm o próprio negócio, fazem bolo em casa e vendem, ou tem restaurante, enfim. Aí quando chega nas últimas unidades, que é justamente a parte de gestão, a gente vai falar sobre plano de negócio, nós vamos falar sobre os indicadores de desempenho, né? Vamos fazer análise do mercado e a maioria fica chocada quando vê isso. Como assim? Isso é porque nem chegaram no desperdício do alimento. Não. Nem chegaram no cálculo do desperdício. Pois é, eu acho que umas ferramentas mais fundamentais que a gente tem nessa parte de gestão na gastronomia é a ficha técnica. A gente parte dela para qualquer coisa, que é a receita.
Quantos ingredientes, a quantidade de cada ingrediente. Isso para quem está executando, né? No fogão é essencial. E para quem está na operação lá atrás, que a gente chama de operação da retaguarda, né? Que é a parte fiscal, financeira, toda ela. Como vai vender? Quanto vai ser Quanto aquele me prato? custa cada coisa? Quanto me custa 120 gramas de arroz? Quanto me custa 200 gramas de filé mignon? Tem a perda do filé mignon, eu recebo ele cru, mas eu tenho que limpar, tenho que tirar as aparas dele. Tem a parte do desperdício, eu posso aproveitar ou não posso aproveitar essa parte? A caça do camarão, que eu posso fazer Qual com é o ela? percentual que se usa em média sobre o que se gasta, percentual a mais para você calcular o custo de algo? Pois é. De um bolo, de uma sobremesa, de um prato. O mais comum a ser praticado, acho que o professor Benício pode ser mais específico nessa parte, é multiplicar por 3 ou por 4. Acho que esse é o mais comum que a gente encontra por aí. Multiplica por 3 o valor do meu custo. Mas ou quem multiplica por estabeleceu 4. 3 ou 4, professor Benigno? Essa questão do estabelecer, ela está mais relacionada à questão dos custos. Por exemplo, quando você soma todas as despesas que você tem, tá? Então, geralmente, quando você pega, por exemplo, você tem a despesa da mão de obra, você tem a despesa do gás, você tem a despesa de tudo. Então, você pega e triplica isso, tá? Como forma de você tirar e ver a viabilidade. Porque um dos problemas de se propor um negócio e as pessoas deixam de fazer é o estudo da viabilidade. Tá? Viabilidade econômica, viabilidade financeira, viabilidade técnica, gerencial, viabilidade ecológica que está ligada ao ambiental. Isso tem a ver com os concorrentes. Quem está fazendo isso, está fazendo Exatamente. Porque você Vocês pode... dois deviam montar um negócio. Sim, você devia o quê? Vou já para esse negócio. Podia o quê? Eu te interrompi, Felipe. Poxa, Porque eu falei da viabilidade sim, financeira. que, por exemplo, eu posso querer imitar um negócio do meu colega, né? Eu sou um bom boleiro e meu concorrente que eu vejo ali é boleiro também. Mas os custos são diferentes, a estrutura é diferente, tudo é diferente. Então eu não posso... Você está chegando, o fornecedor é novo. Eu não consigo bater o preço O dele. curso técnico ensina tudo isso aqui no Senado? Ensina. Tudo O isso curso de técnico nós fazer. temos 6 UCs que são de boas práticas de manipulação, parte de controle de estoque e as cozinhas. São 6 unidades. 7, 8 e 9, aí são parte de gestão. Ficha técnica, cardápio, engenharia de cardápio e a parte de gestão, os indicadores, plano de negócio. São toda as essa unidades curriculares. Exatamente. São esses Unidades laboratórios, esse laboratório, gente, é maravilhoso. Nós estamos muito bem servidos aqui, de equipamento, de espaço. E falando nisso, coisa. gente, isso aqui é para comer. Além, tá? é uma coisa interessante também, né, professor? Que Não é de para essa área de gastronomia, inclusive, que são as práticas higiênicas, porque é uma coisa que tem que ser exclusiva de quem vai trabalhar nessa área de gestão da economia, né? Essa parte também da legalização, que é fundamental também, porque você tem que ter a liberação dos órgãos responsáveis, né? Para você poder exercer. Que vai de vigilância sanitária, né? Várias coisas. O restaurante ele é uma pequena indústria, né? Eu consigo fazer tudo que eu tenho lá dentro. Mas tem alguns processos que eu não tenho controles sanitários específicos para ele. Controle de, por exemplo, vou fazer uma conserva de alguma coisa. Eu vou fazer meu dry age de carne, vou deixar ela descansando durante 100 dias para envelhecer devagarzinho para poder consumir ela, né? Que é o processo de dry age. Só que se você não tem bem estabelecido seus processos ou mecanismo de controle microbiológico, né, de infecção, tudo, você pode estar contaminando pessoas, né? Contaminações cruzadas. Exatamente. É muita E muito restaurante faz isso. E faz meio que, eu sei fazer, mas realmente está sendo bem executado isso? Tem esse apoio todo, né? Para você poder entender esse mecanismo de, enfim, sanitário. Se vocês fossem montar um negócio, vocês dois, do que vocês não abririam mão? Quais seriam os pilares desse negócio? Não vamos definir o nome agora, não, tá? O nome é a última coisa. Gastronômico entre os instrutores Felipe Albiero, chefe de cozinha, e Benigno Soares, professor de empreendedorismo, uma referência. Não vamos decidir o nome agora, isso a gente pensa depois. Mas quais seriam os pilares? Olhando para esse lado da gestão, né, essa questão de fazermos o planejamento estratégico, pensar o longo prazo, ver os pontos fortes e fracos que a gente teria nesse negócio, assim como as ameaças e oportunidades que o mercado nos oferece. Além disso, né, com toda essa fala do Felipe, eu já visualizo como seria mais fácil trabalhar com ele o controle de custos, que é fundamental, né, porque o desperdício, eu trabalhei durante muito tempo no supermercado. O varejo, a gente tem muito disso, né, principalmente o varejo do supermercadista. A gente tem um produto que vence amanhã. Chega hoje, tem que ser comercializado hoje, porque amanhã ele vence. Então, eu ficava no controle, né, de prazo de validade, né? de prazo de validade. Eu também trabalhei como auxiliar de cozinha, né, que é um detalhe. Olha que só, Felipe, as coisas se revelam.
Vai dar super certo isso aqui. Encaixando. Vai dar super certo. Inclusive, eu fiz o curso de cozinheiro básico aqui no Senac, né? De mesa de frio, salada e um bocado de coisa. Que na época eu trabalhava como auxiliar de cozinha, há alguns anos atrás. Olha, tem chance dele sonhar E aí, e fechar com você. E aí já tem o know-how da Você não quer cozinha. abrir um negócio? Aí, ó. Tava encontrando a pessoa certa. Aí eu tava. E aí há um controle você tem um controle muito grande com relação a essa questão dos custos, né? Dos gastos. Às vezes a pessoa diz, foi pouco. Multiplica isso durante todo o ano, vai multiplicando que você vê no final o resultado. Então, esse controle ele é fundamental. O treinamento e o desenvolvimento constante. Tem que treinar, tem que desenvolver. Inovar, tem que trazer sempre algo novo, mas sem perder aquela essência que você criou. Porque é uma coisa que acontece muito, Felipe, de concordar com isso, que é você abre, tem um diferencial, aí você lota. Aí você não consegue manter. E aí você vai perdendo isso, você vai perdendo em qualidade. Disso, então, você não abriria mão como sócio. E você, qualidade no que você serve do atendimento, isso é fundamental. Eu também, esse tema da qualidade, é melhor você não servir algo, dizer que não tem, do que servir. Do que você se arriscar. Ou não consigo receber mais gente porque não tenho condição de atender. É melhor, inclusive, para o cliente que está lá, ser impedido de entrar nesse momento porque você não consegue dar o suporte para ele. Você acha que gastronomia é um segmento que acolhe bem novos empreendedores? Olha, eu não acho que ele acolhe bem, mas eu acho que ele tem espaço para todo mundo. Tá? Não é um mercado que ele é acolhedor. Mesmo os que estão começando. Porque ele é muito acirrado, né? Você tá com o seu produto, você tem que vender, você quer os clientes, você quer pegar todo mundo para poder estar rodando o seu. E muita gente está investindo em negócios inovadores, né? Sim. Defina a inovação dentro de gastronomia na terceira década do século XXI. Caramba, hoje eu acho que a parte de inovação está indo para processos dentro da cozinha. Sustentabilidade, com certeza, é algo que já está na pauta e vai se manter aí ao longo de muitos, muitos anos, até realmente ser um hábito, né, da população e, né, em geral. E eu acho que novos olhares, né? Então, o brasileiro tem muito disso, né, de olhar para o exterior e sempre querer trazer o que tem de lá para cá. Mas a gente tem muita riqueza aqui dentro. Então, esse olhar para dentro do Brasil, que já vem acontecendo já daí uns 20 anos para cá, e está se fortalecendo cada vez mais, né? Ver o local, trabalhar o pequeno produtor, trabalhar os ingredientes que eu tenho aqui à disposição, em vez de ter que pegar do Japão, da Noruega, da onde for os ingredientes, trabalhar com o nosso, desenvolver as nossas próprias capacidades aqui dentro, que a gente tem muito a oferecer. Muita coisa para ser desenvolvida, hein, professor Benigno? A percepção de inovação, como o Felipe acabou de falar, a questão das tecnologias hoje, que precisa ter uma camada de tecnologia aliada em todos os segmentos, né? E isso eu entendo que talvez, eu estou lhe perguntando, seria um processo também? Inclusive uma das coisas que eu mais bato, né, na tecla quando se trata de negócio é fazer a gestão de processos e de pessoas, né? Algo que se tornou um grande diferencial. Hoje, quando você fala da sustentabilidade e esse movimento ele vem ganhando força, e hoje a gente tem a sigla, né, do ESG, que é o ESG, né, que inclusive eu estou buscando uma especialização na área agora, porque a gente tem que trabalhar o lado ambiental, a gente tem que trabalhar o lado governamental e tem que trabalhar o lado social. E essas novas tecnologias, que elas vêm sendo empregadas em todas as áreas possíveis e imaginárias, né? Como você está fazendo pesquisa sobre o futuro, sobre essas questões futuras, você visualiza isso. Eu falo para as pessoas que a comida em download, ela vai já aparecer, né? Então, assim... Até que a coisa de filme, né? Bota a pílula, bota uma água nela e vira um hambúrguer. Exato. Isso, a comida, você vai, vou almoçar, você vai fazer o download da sua comida, né? Então, assim, a gente está indo para esse mercado, né? Obviamente. E as pessoas, elas estão buscando o quê? Essa comida mais saudável, né? Essa questão onde eu tenha um cuidado, porque nós estamos vivendo mais, e essa busca por viver mais é um viver com qualidade. Exatamente. E você é o que você come. Aquilo que você ingere. Então, essa busca por vitaminas, essa busca toda, a gente sabe que isso é algo que está acontecendo. Essa alimentação para a terceira idade, né? Então, são novos mercados surgindo. Sim. Muito mercado. O mercado para diabético, né? Intolerante, restrição alimentar também, é um mercado que está
Aqui em Teresina já vi alguns empreendimentos, alguns lugares iniciando esse processo. Vamos para as nossas cartinhas, Gente, essas cartinhas aqui não tem nada a ver com astrologia, tá? São cartas que são mapeadoras de ideias, pensamentos, conexões para o futuro. Ou pro presente, ou do passado, né? Esse alinhamento de planetas, a gente tem que ficar fazendo. Presente, batata. Professor, quais são as suas metas de sucesso? Eu sempre costumo falar, para mim a métrica de sucesso ela está dentro de um equilíbrio. É a minha vida, quando eu falo da vida, cuidar de mim, o autocuidado, essa busca constante de mim mesmo, né? Que eu costumo... O ser humano, ele vive a sua incompletude, né? Eu acho que a vida para mim é uma métrica assim, de como é que está a minha vida, de como eu estou me sentindo, o que eu estou fazendo. O meu trabalho, né, como é que está essa entrega do meu trabalho, como é que está a satisfação do meu cliente, dos meus diretores, dos meus clientes, né, das pessoas que se servem do que eu faço e a minha família, né, como está a minha família, como é que está meu filho, meus sobrinhos, não é que eu vá carregar, porque às vezes você carrega todo mundo, eu falei, não, eu estou no meio misturado com todo mundo. Que filho lindo, tia Maia! Que fofura! Obrigado. Felipe Almier, você tem receio de sua atividade profissional ser substituída por uma tecnologia, um software? Não. Eu não tenho esse receio. Eu acho que talvez existe essa tentativa, né, de querer substituir alguns empregos hoje, né, por novas tecnologias, mas eu acho que você não consegue, nem falando em gastronomia, né, obviamente, você não consegue tirar a criatividade que é inerente do ser humano. A última para você, professor Benil. Qual foi a última coisa que você desaprendeu? Eu acredito, eu venho trabalhando muito nisso, essa questão minha da intolerância e do julgamento. Eu preciso me desprender disso, desaprender isso, sabe? Nesse mundo novo, nesse mundo que se apresenta, e o trabalho que eu estou envolvido, eu tenho que desaprender a fazer esse julgamento. Eu fiz muito isso porque meu trabalho me levava para o processo seletivo, né, de estar selecionando as pessoas. Então eu ia muito para o comportamento, já colocando de lado, indo para a técnica. E hoje eu prefiro o comportamento, essa atitude da pessoa, porque a técnica depois a gente treina. Então eu acredito que eu desaprendi muito, estou desaprendendo essa questão de julgar, né? Eu lembrei do que eu sei, que eu sei, o que eu sei, que eu não sei, que eu não sei, que eu não sei. Esse lugar é incrível. Porque na linha da aprendizagem, né? Sim. O que eu não sabia, que eu descobri que eu não sei, agora eu sei que sei, e vai chegar um momento que eu nem sei que sei. E que leva uma Clarice Lispector que dizia, eu sei de muito pouco, mas de muito que eu não sei, a minha lafisa. Exatamente. Maravilhosa. A última para você é uma pessoa aberta a mudar de opinião? Qual foi o final desse tempo de opinião? Eu sou muito aberto. Eu não tenho dificuldade em relação a isso, não. Pronto, a última vez que eu mudei de opinião foi em relação ao sushi. Quando tava no curso era muito assim, sushi não pode ter frango desfiado, não pode ter sei o quê. Não, mas o sushi brasileiro, todo mundo fala, é o mais customizado do mundo. Que licença é essa? Mas aí é muito da cultura, porque depende da cultura, a alimentação é cultura. Então a gente pode pegar uma técnica do exterior, pode trazer, né, referências de fora e tal, e adaptar para o nosso paladar. Qual é do sushi? Porque, por exemplo, aquele Califórnia, todo mundo gosta, é dos Estados Unidos. Abacate, vai cream cheese, vai coisa, poxa, por que não? Por que não colocar frango desfiado, então, em catupiry? Não é assim, você fala, é um pecado. Não é um pecado. Você vai estar... Se você mostrar pro japonês, ele vai esfaquear, mas... Dele, né? Mas aí... É igual botar ketchup em pizza. Exatamente, quebrar a massa. Meu Deus do céu. Quebrar a massa, não pode. Não pode. Mandar Então, é muito questão de cultura. Então, acho que eu sou muito aberto a isso. E o mundo está sempre se inovando, trazendo novas referências. Eu acho que ele não pode estar pego uma coisa muito fechada. Muito obrigada, professor Benigno. Obrigada por dividir com a gente que você sabe, que você continua aprendendo, né? Com humildade, como você acaba de dizer. Felipe, sempre incrível falar com você. Muito obrigado. Felipe, eu tô com um ano tentando fazer um projeto com ele. Aí, tipo assim, eu falei, gente, já que não rola, vou chamar ele pra conversar de novo. Porque acho que a minha é a nossa terceira entrevista. Tá com o Benigno também já conversei com ele. Vamos fazer agora aí, vai dar. De repente parece um monte de coisa. Não, vai ter que atrasar um pouquinho esse nosso projeto. Maravilhoso. Eu acho que o que é que fica, gente? Conexão social, turismo, até anotei aqui, e anotando as palavras-chave, desenvolvimento econômico,
Tudo isso é gastronomia. Cultura, identidade, saúde e nutrição, sustentabilidade, inovação, criatividade, educação e conhecimento, papel emocional, diálogo e inclusão. Isso é gastronomia. É só você decidir que também você quer trilhar, não vai ser por falta do conhecimento dessas duas esferas aqui no curso técnico de gastronomia e os outros cursos, né, do Senac. Obrigada, a gente se vê na próxima. Esse é o Talkcast Preciso, a gente vai aonde você quiser, então chama que nós vamos. Até a próxima.